Sabia que o espelho pode fazer mais que refletir a nossa imagem? Quando usamos esse objeto, não imaginamos quantos fenômenos científicos podem ser explicados por ele. Um desses fenômenos é a quiralidade. Neste vídeo, você vai ver como o princípio da quiralidade pode abrir portas para a explicação real da cor e do brilho do bioglitter, feito à base de nanocristais de celulose. Para entender a ciência que envolve o bioglitter, nós veremos a organização estrutural do nanocristal de celulose, o conceito de coestrutural, uma breve explicação de como é extraída os nanocristais de celulose, bem como sua biodegradabilidade. Mas antes de continuarmos, nós vamos precisar de um conceito prévio a respeito do carbono quiral, que foi uma pergunta de uma... Deixa eu botar meu óculos aqui porque eu não enxergo, só para poder maquiar mesmo. Foi a pergunta de uma espectadora e ela, quem quisesse saber um pouquinho mais a respeito do carbono quiral, então eu falei que era para poder dizer nos comentários que era o carbono. Só que lá nesse vídeo falando sobre o glitter, ele, no caso, o carbono quiral, ele só é a explicação prévia do conceito realmente por detrás do brilho do bioglitter. Na verdade, ele só dá uma luz, porque na verdade não é o carbono quiral que explica. Mas antes a gente vai ver com respeito ao carbono quiral, a molécula quiral e o conceito de quiralidade, antes de prosseguirmos para realmente o que é o brilho no bioglitter. Então, bora lá começar? Então, para explicar agora o conceito de quiralidade, né, eu vou pegar aqui justamente o exemplo do espelho, da imagem que se reflete no espelho. Quando algo ele é totalmente certinho em todas as dimensões, elas têm um plano de simetria, então a gente fala que é uma estrutura aquiral. Então aqui para poder a gente entender um pouquinho esse conceito, vou falar tanto a parte aquiral quanto a parte quiral. Então vamos lá, eu peguei aqui uma caixinha aqui de chá, que eu não vou falar qual é a marca porque eu não estou sendo paga para isso. Mas ele vai servir bem para poder explicar aqui o que é quiral e o que não é. Mas eu peguei aqui o espelho aqui, estou fazendo a imagem dele aqui no espelho, ó, para poder mostrar aqui, né, o reflexo dele. Faz de conta que eu peguei essa caixinha do espelho, ó, tadã! Tirei do espelho e peguei aqui, ó, tirei a imagem do espelho. Eu vou tentar sobrepor. E aí você vê que ela se encaixa, a gente gira ela, continua se encaixando, ela se encaixa, não tem problema na parte dimensional, ela continua se encaixando, não tem problema. Então esse aqui é o conceito de quiralidade, ele é simétrico, ele é retangularzinho, então ele se encaixa, não tem problema se sobrepõe, ele se encaixa direitinho, e que é uma estrutura quiral. O termo quiral ele vem de mão. Então, nada mais assim compreensivo de falar do que a nossa própria mão. Então, vou usar o exemplo da mão para poder explicar o conceito de quiralidade. Então, por ele ser assimétrico, ou seja, ele não ser certinho em todas essas dimensões, a gente viu que a caixa ali é toda bonitinha, toda desenhadinha, toda igualzinha dos seus lados, não tem nada assim desregulado, tá tudo bonitinho. Agora, a mão não, a mão aqui, ó, o mindinho diferente do polegar, aqui a gente vê aqui a forma toda, ele é totalmente sem forma assim, definida assim direitinho, como a gente viu na caixa. Então, vamos pegar aqui para poder mostrar aqui no espelho. Aqui é a minha mão, tá aqui. Mas faz de conta que eu quero tirar essa minha mão aqui para fora do espelho. Vou fazer de conta que eu tô tirando a minha mão dentro do espelho, olha só. O que eu vou fazer? Tcharam! Essa minha mão aqui. É como se fosse aquela mão de dentro do espelho. Nesse caso aqui é minha mão direita. Então, olha só, eu vou sobrepor. Eu consegui sobrepor direitinho. Aquela que saiu da espelho, né? A palma, né, se tocou direitinho. Só que tem um problema. Se eu trocar ela de posição e colocar ela por cima, já não vou conseguir mais. O que acontece? Ó, já não fica como era antes. Só falta de eu girar, ela não vai se sobrepor. De primeira, girei aqui, ó, já não se sobrepôs mais. Esse modo de visualizar é que se traduz a quiralidade. É quando a gente tem uma assimetria, uma forma que não é igual em todas as dimensões, né, do objeto, da molécula que for
ser estudado. E aí, quando ela se sobrepõe, literalmente põe uma por cima da outra, em algum momento ela vai ficar diferente. Agora nós vamos ver com respeito às moléculas quirais. O mesmo raciocínio que nós vimos com respeito aos objetos. Aqui é para representar uma molécula aquiral. Por quê? Vocês vão entender por quê, lembrando com respeito ao que vimos a respeito dos objetos. Aqui, imagina, você coloca essa molécula aqui na frente do espelho. Ó. Observa que ela está refletindo uma imagem no espelho. Aqui está aqui a molécula original e a imagem refletida no espelho. Ó, tirei do espelho. Ó, essa aqui é como se fosse a irmã gêmea, né? Quando você for visualizar ela, a imagem tirada do espelho, então o que vai acontecer? Ela, uma hora que você vai tentar se sobrepor, por assim dizer, ela vai conseguir, ó, se encaixar direitinho, ó, se tocar, por assim dizer, ó, o azul com azulzinho, o branquinho com branquinho. E elas são o quê? Elas são sobreponíveis. Então, essa sobreposição que você consegue fazer esse encaixe, né, por assim dizer, da imagem que eu tirei do espelho, ela faz com que ela seja aquiral, porque ela tem essa capacidade de se encaixar. E quando a molécula tem essa característica, ela não interfere em nada com respeito à luz. Agora vamos ver quando ela é uma molécula que contém quiralidade e também, por sua vez, possui um carbono quiral. Aqui no caso eu botei o carbono em preto para poder mostrar que ele é um carbono aquiral. Você já conseguir visualizar melhor com respeito a isso. Aqui você viu que tem pelo menos 2 ligantes iguais, então por isso ela é aquiral. Mas você vai ver a diferença de quando ela é quiral. Vamos observar. Agora nós estamos vendo essa molécula aqui. Ó, mudei o carbono agora vermelhinho, porque eu quero mostrar que é um carbono diferente daquele que eu estava falando antes. Por quê? Porque esse carbono possui todos os átomos ligados a eles diferentes. Aqui eu botei uma molécula que realmente ela existe, bromoclorofluorcarbono. Ela é um gás que que foi proibida de ser vendida porque faz mal para a camada de ozônio, proibida pelo Protocolo de Montreal. Então, essa é a molécula que eu escolhi, mas ela para fins didáticos ela é ótima porque ela é simples para a gente poder visualizar o conceito do carbono quiral, da quiralidade e assim por diante. Então, eu peguei essa molécula e botei aqui no espelho. Vocês observam que também tem uma imagenzinha dela no espelho. Ela está sendo refletida lá, olha. Aqui no espelho, aqui. E aí o que acontece? Eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz naquela hora. Eu vou tirar a molécula de dentro do espelho para vocês entenderem esse conceito. Então, ó, tcharam! Ó, consegui tirar do espelho, que legal, que sonho. Então tá, arranquei a molécula dentro do espelho. E aí, observa-se que elas são moléculas, né, agora são distintas porque eu arranquei ela do espelho, né? E o que acontece? Aqui, vocês observam que enquanto a imagem dela estava no espelho, eu consigo colocar aqui bonitinha, ó, elas se casam, tá o branquinho para trás, o azulzinho se encaixa aqui. Só que quando eu tento sobrepor a molécula, como eu tentei fazer na outra, esse casamento já fica comprometido. Ela já não fica casada, ó, não fica tão bem casadinha quanto antes. Ela começa a... Cadê aqui? Ó, vou fazer aqui, eu vou girar, tá? Vou girar a molécula. Quando eu girei, ó, tentei sobrepor, aqui já não fica igual o que acontecia lá na quiral. Ó, tenta colocar ela por cima, por assim dizer, ó. Vou botar ela aqui por cima, ó. O azul não fica aqui, o azul fica pra cá. Não casa. Por mais que a gente tente sobrepor, ela acaba não se casando. Que ela tinha quando, se for só com os ligantes iguais, por conta disso, a gente chama ela de quiral. Porque, na verdade, ela é uma imagem especular, né, que a gente tirou do espelho, mas quando a gente vai sobrepor, ela não fica casadinha, bonitinha, como acontece no caso da quiral. Então, por isso, esse conceito de molécula quiral e, por consequência, o carbono quiral, porque o carbono vai ser quiral quando ela possui 4 ligantes distintos a ele. Essa é a diferença. E é uma explicação prévia do que vai ser realmente com respeito ao bioglitter, porque ela usa um conceito
que precisa da quiralidade, aquela imagem tirada do espelho. Não é o carbono quiral que explica o bioglitter, mas sim a quiralidade. Mas também serve para a gente compreender essa parte do carbono. No esquema, observa-se duas moléculas quirais, sendo uma especular a outra. Dizemos que são enantiômeros. Ao incidir sobre a solução uma luz comum, essa luz comum possui ondas toda bagunçada e várias vibrações. Mas ao colocar o polarizador como se fosse um filtro, onde a luz vibra em uma única onda de forma ordenada, nesse esquema observamos a luz se desviar para a esquerda. Agora, observa-se a sua molécula análoga, aquela tirada do espelho. Ela passa pelo mesmo processo e a luz é desviada para a direita. Então, com respeito aos nanocristais de celulose, ela que é a matéria-prima aí do bioglitter, que é confeccionado, né, em laboratório, só que usa de configurações que estão em imitação ao que está na natureza. Então, uma dessas imitações é a coestrutural. Mas como eu tinha falado anteriormente, antes de chegarmos à parte da coestrutural, que no caso que proporciona o brilho, temos que falar também da quiralidade, porque é essa quiralidade também que vai dar o toque especial com respeito a essa coestrutural e também esse efeito brilhoso, que às vezes de um lado você vê uma cor, aí você vira, de outro já vê outra, aquela coisa translúcida. Então, é esse efeito aqui da estrutura quiral que acontece com respeito aos nanocristais de celulose, que no caso foi replicado em laboratório. Quando se extrai os nanocristais, eles são parecidos assim como se fossem questões de arroz, por assim dizer, vamos pensar assim. E aí, observou-se que o fato dele ser helicoidal, como se fosse escada caracol. Eu vou fazer aqui primeiro a estrutura, mas eu vou botar a estrutura desenhada bonitinha no vídeo, mas aqui é só para vocês entenderem como é que acontece. Ele se organiza de uma maneira que fica parecendo uma escadinha. Vai ficar melhor o esquema no vídeo que eu vou botar para vocês. Mas eu preciso explicar para vocês, aqui desenhando essa estrutura aqui meio amalucada aqui, que ela fica como se fosse uma espiral. Então ele fica organizadinho assim, como se fosse uma escadinha, aquelas escadas caracol que tinha muito antigamente. Então, essa vai ter umas estruturas que vocês vão visualizar melhor no vídeo. Vou ter que explicar primeiro que vai entrar aqui a luz. Ela vai entrar a luz aqui. Tem os espacinhos do grãozinho. Então ele vai entrar, a luz já vai bater aqui e vai voltar. E na física se fala que é difração. Tem também a parte de refração ao espaço, mas aqui no caso o forte é a difração, que volta em várias direções, não necessariamente da mesma que ela voltou, e tem a reflexão, que ela volta por onde ela bate e volta por onde ela voltou, na mesma direção. E já a difração, ela já vai e volta por todos os lados. Aí, nesse caso aqui, ela acontece a difração, a reflexão, e aí vai. Então, essa é o princípio da coestrutural, que acontece também nas das borboletas, do casquinha do besouro, alguns besouros, né, que tem aquela translúcido, e aí assim por diante. A parte aqui da coestrutural, da luz bater nessas estruturas, que são estruturas quirais, porque quando ela bota lá no espelho, lá na frente, ela vai ficar ao contrário. O que importa aqui mesmo é esse fato dele ter essa estrutura aqui, ele bater a luz, e aí no caso voltar. No caso da difração e da reflexão, e padrão de interferência também, que esse aqui, como a estrutura vai estar helicoidal, essa coisa assim em espiral, vai proporcionar também um padrão de interferência. A luz aqui e vai voltar com aquelas cores brilhantes, não só a cor, mas também o brilho. Então vai proporcionar isso aqui nessa parte aqui da coestrutural. Então basicamente é isso que acontece nos cristais de celulose, e o brilho por ser natural. Porque aí essa estrutura seja biodegradável pelo fato dos micro-organismos conseguirem absorver essa estrutura desses nanocristais, visto que é celulose
consegue ser assimilado pelos micro-organismos e por isso que é tão desejável em termos ambientais. São das plantas que nós extraímos nanocristais de celulose, também de polpa de árvores, algas e até mesmo algumas bactérias, aquelas que fazem fotossíntese, que elas também vão possuir celulose. Então, até dessas também é possível se extrair os nanocristais e, desse modo, obter, assim, o nosso bioglitter. Nessa foto, observamos a obtenção do filme da celulose bacteriana, mas algo parecido acontece com a celulose vegetal, onde também se forma um filme, e esse filme, quando triturado, se obtém o glitter totalmente sustentável. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender a respeito do princípio do bioglitter. É claro que parte vai depender da crialidade, mas vimos que o carbono quiral não é a base da explicação do brilho do bioglitter. Assim como eu tinha mencionado por alto no vídeo anterior e tal, essa foi uma forma de revisando nesse conceito e aplicando realmente o forte acordo estrutural. Porém, não descartar totalmente a parte do quiral, que ele tem uma estrutura quiral por ser configurado em forma de hélice, então ele vai ter essa quiralidade. E a organizaçãozinha dela vai bater a luz, e a luz vai voltar, né, vai se refletir, vai ter tração, padrão de interferência, e por aí vai, que são termos da física, né, para poder estar explicando a cor do brilho. E o fato dele ser proveniente da celulose, é uma substância que ela é facilmente assimilada pelos micro-organismos no meio ambiente. Estrutura assim que faz bem para o meio ambiente, porém, infelizmente, ainda não acessível para a grande população, até por conta da complexidade, é um pouquinho mais difícil a obtenção do bioglitter, porque tem que fazer um filmezinho e depois pegar esse filmezinho, triturar, então o processo ainda é um pouco encarecido. Porém, é uma proposta boa, quem sabe para frente fique um pouquinho mais assim, acessível. Por enquanto, ela não é acessível, tanto que há alguns momentos que vocês viram aqui, por exemplo, eu tô com a minha unha aqui pintada com glitter, minha bolinha de carbono que ela tava com glitter, não era do bioglitter, mas é o conceito mesmo de lembrar, né, reforçar aí o brilho. Porém, né, não é acessível ainda, mas foi usado com consciência. Se você chegou aqui comigo até essa parte aqui do finalzinho do vídeo, comenta aí, brilhou, para poder saber que você chegou aqui comigo até o final, tá bom? Então, vejo nos próximos vídeos e até mais!